Olá, jovens, vamos à resolução de mais uma questão da FUVEST de 2016. Se você ainda não fez a leitura do enunciado da questão, dê um pause no vídeo e faça a leitura. Feita a leitura, vamos à resolução. Ele quer descobrir qual é a potência dissipada na resistência R2. Foi informado que os três resistores têm valores iguais, as resistências têm valores iguais. Desses três resistores, ele quer a potência no resistor 2. A potência no resistor 2 pode ser calculado como a DDP na resistência 2, que eu vou chamar de V2, vezes a corrente que passa por ela, por essa resistência. O que a gente tem nesse circuito? Vamos considerar que a fonte é ideal, ou seja, não tem resistência interna, e a corrente de 2 amperes é a corrente que vai chegar nesse nó. Esse nó aqui é o nó A. Nesse nó tem dois caminhos, um que passa por duas resistências até o nó B e outro caminho que passa por uma resistência única, o R3. Então essa corrente de 2 amperes, ela vai se dividir, uma parcela passando por essas duas, R1 e R2, e outra parcela passando pelo R3. Lembrando que o voltímetro é um voltímetro ideal, foi informado no problema, ele não solicita corrente. Como que essa corrente vai se dividir aqui no ponto A, esses 2 amperes? Ora, no caminho que tem mais resistência, vai passar menos corrente. E a resistência desse caminho que tem duas é o dobro do valor do outro. Já que as resistências são iguais, você tem aqui entre A e B, por duas resistências, um valor 2R, por exemplo, e pelo outro caminho, uma resistência R. Então, a corrente onde tem duas resistências, se a gente chamar de I, ela vai ser metade da corrente que passa no outro caminho, que eu vou chamar de 2I. Então, a corrente 2A se divide em I e 2I. De novo, por que a corrente na resistência R3 é o dobro da corrente na resistência R1 e R2? Porque o caminho por R3 tem metade do valor da resistência. Com os valores fornecidos na questão, a gente sabe que o valor do I mais 2I, essas duas correntes somadas, tem que dar o valor da corrente que chegou no nó A. Tem que dar 2. Ou seja, nós temos aqui que 3I vai ser igual a 2. Então, a corrente I vale 2/3 de ampere. Essa corrente I é a corrente que passa pela resistência R2. Então, o valor do I2 é 2/3 de ampere. Falta achar agora o valor do V2. Mas repara numa coisa, ó, essa corrente I passa pelo R1 e vai provocar uma queda de tensão, que é o R1 vezes I. Depois essa mesma corrente passa pelo R2 e vai provocar uma queda de tensão, que é dado pelo produto R2 vezes I. Como R1 e R2 são valores iguais, o valor do R1 vezes I é igual ao valor do R2 vezes I. R2 vezes I é o V2. Repara que o V1 foi fornecido, tem um voltímetro que está indicando 6 volts. O V1 tem que ser igual ao V2. O V1 vale 6 volts, então o V2 também vale 6 volts. Ou seja, eu tenho os valores necessários para fazer o cálculo da potência dissipada na resistência R2. Basta multiplicar o V2, que nós encontramos, 6 volts, pelo I2, que também nós encontramos 2/3 de ampere. 12 dividido por 3, 4 watts. Então, a potência P2 vale 4 watts. Resposta alternativa A. Ok, jovens? Está a resolução de mais uma questão. Um abraço.